igreja. Queria começar dizendo que eu tô muito ansioso pra gente voltar logo a ter nossos cultos presenciais. Mas enfim, feche teus olhos. Volte sua atenção neste momento para o culto, independente da forma como você estiver assistindo, seja na TV, no celular, no computador, no tablet. Senhor, que a nossa atenção esteja voltada a Ti, Pai. Que o nosso coração esteja voltado a Ti, Deus. Te queremos, Deus, Te buscamos, Deus. Te recebemos neste lugar. No nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. Talvez durante a ida ao trabalho ou a volta. Pai, nesse tempo em que estamos assistindo, nesse tempo em que estamos Te ouvindo, Te recebemos, Deus, e Te queremos. A mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Te queremos, Deus, te buscamos, Senhor. Silêncio de fala, te
espírito sereno te encontrar. Teu amor me faz sentir melhor. Tu me sondas, Pai, eu sei. Tu és Deus e em cada instante eu me coloco em tuas mãos e sinto tua força e o teu poder. Quero te adorar. Quero te adorar. Teu amor me faz sentir melhor. Tu me sondas, Pai, eu sei. Tu és Deus e em cada instante eu me coloco em tuas mãos e sinto tua força e teu poder. Quero te adorar. Quero te adorar. Quero te adorar, te adorar, te adorar. Coloca a mão no teu coração e declara assim, ó. Quero te adorar, Senhor, eu quero te adorar. Quero te adorar com a minha vida, com este louvor, com as minhas escolhas, Deus, eu quero te adorar.
derrama fogo no meu coração, fogo que consome, fogo incontrolável. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Então derrama fogo no meu coração, fogo que consome, fogo incontrolável. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Então derrama fogo, derrama fogo. Derrama fogo, derrama fogo, através da tua palavra, Senhor, através do teu louvor, derrama fogo em nós, derrama fogo, Pai. Aleluia. Fica com a palavra agora, irmão. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Na palavra de hoje nós vamos falar sobre fidelidade, sobre perseverança, propósito e plano de Deus. E o personagem de hoje bíblica que a gente usa para tratar desse assunto é muito interessante, uma guerreira muito forte, que é Ruth, uma moabita, que tem uma história linda e que é retratada na Bíblia, tem um livro próprio dela. Se você não conhece a história dos moabitas, lê lá em Gênesis, começa lá com Ló e suas filhas. E a nossa história hoje ela fala sobre uma família que sai de Belém por causa de uma grande seca, uma terrível seca, fome que assola o local. E eles vão até Moabe, né? Elimeleque, Noemi, sua esposa e seus 2 filhos. E chegando lá eles encontram 2 mulheres, né, para casar os seus filhos. E a Bíblia conta nisso, meus irmãos, que Elimeleque ele vem a falecer, depois de casado seus filhos falecem, e aí é onde tem início a nossa história. Porque Noemi ela fala para suas noras que elas estão dispensadas, que elas podem voltar para casa para poder casar novamente. E uma de suas noras, que é órfã, fala que vai voltar, que tudo bem, e ela volta, mas Ruth, ela continua com a sogra. E aí o que é interessante? Quando nós temos testemunho de Deus em nossas vidas, quando nós temos, mostramos o que realmente Deus é, quando nós saímos daquela coisa da religiosidade, daquela coisa de homens. A Bíblia fala que Ruth vira para Noemi e fala assim: eu vou te seguir aonde você for e o teu Deus é o meu Deus. Era muito claro ali na vida de Noemi a presença de Deus. Tanto que Ruth, ela vive com eles, né? Ouve sobre Deus. A Bíblia não relata isso no capítulo de Ruth, mas muito provavelmente ela ouvia, ela sabia das histórias, sabia da grandeza de Deus. E ela vira para Noemi e fala: eu vou estar contigo e o teu Deus será o meu Deus. Então, meus irmãos,
já começa aí a primeira parte de fidelidade. E aí no desenrolar da história elas vão caminhando juntas e elas voltam até Belém, voltam até a sua cidade natal. E ela começa a trabalhar para poder sustentar a sogra. E olha que interessante que ela começa a fazer algo, ela começa a trabalhar não por ela, mas sim para poder ajudar a sogra. Então Ruth ela trabalha arduamente e aí tudo isso você encontra no livro de Ruth, meus irmãos. E eu quero te fazer uma pergunta: como que tá a tua fidelidade? Você tem desistido facilmente? Você tem olhado situações, visto coisas e aí desistido? Você tem desistido de Deus? Você tem desistido do propósito que Ele tem para sua vida? Deus ele tem um propósito grande para as nossas vidas, assim como Deus tem um propósito nas nossas vidas, mas para isso nós precisamos ser fiéis. Deus ele tem promessas para as nossas vidas. Nós ouvimos muito isso, e isso é uma verdade. Deus ele tem promessas para a tua vida, Deus tem um chamado para a tua vida. E como que você tem respondido a isso? Você, mediante as situações, tem desistido, mesmo sabendo quem Ele é, sabendo que Ele é Deus? Ou você tem seguido fiel, ou você tem ido até o fim e acreditado nas promessas de Deus? Ruth, ela mostra a fidelidade dela e ela trabalha arduamente. Você tem trabalhado arduamente para o Senhor? Você tem trabalhado arduamente naquilo que Ele tem para você? Ruth, ela não tinha mais esperança nenhuma, porque ela era uma mulher viúva e ela achava que não iria mais casar. E Noemi, ela fala para ela num determinado momento que não teria mais como dar continuidade ao nome da família. Mas aí, chegando em Belém, lá na cidade tem Boaz, que é um homem, um parente distante, e que se ela casasse com ele, ela poderia dar continuidade ao nome da família, dar continuidade ao propósito de Deus. Deus, ele pega as coisas que mais improváveis, aquilo que a gente parece que não tem jeito, que não vai ter solução, que já era, e ele faz ser. Ele faz acontecer. E aí, dando continuidade na história, Ruth ela se casa com Boaz, e com isso ela gera o vô de Davi, Obed. Então você vê que de uma história onde parecia onde nada ia dar certo, onde parecia que tudo ia descambar, tudo iria para o caminho errado, Deus vem e põe a mão dele, porque tem fidelidade, tem perseverança, tem plano de Deus e tem propósito. Tudo isso está atrelado às nossas vidas. Nós temos que ser fiel. Temos que ser fiéis àquilo que Deus tem passado para nós, tem mostrado para nós, que Ele é Deus. Temos que ter perseverança na sua obra, naquilo que Ele colocou em nossas mãos. Muitas vezes nós ouvimos, mas eu não quero mais ir para a igreja, não, mas orar. Em meio a essa pandemia, quantas e quantas pessoas se afastaram de Deus? Usaram como desculpa para não cultuar mais, para não orar mais. Quantas pessoas também se achegaram a Deus, se mostraram firmes. Quantas pessoas voltaram para os braços do Pai. E essa história de Ruth, ela nos mostra que se nós formos fiéis, se nós formos perseverantes, se nós acreditarmos no Deus que nós servimos, Deus ele muda toda a nossa história. Ele muda toda a situação. E Deus hoje ele quer mudar a sua vida. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você tenha pensado em não dar mais um próximo passo. Porque para onde você olha, você não vê esperança. Mas Deus tem um plano para a sua vida. Então eu te digo, se mantenha firme, mantenha a fé. Creia, porque Deus é contigo.
Ele quer te ajudar, Ele quer fazer você prosperar. E a prosperidade não é só material, é espiritual. É uma prosperidade onde você, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a uma loucura que estamos vivendo, é você ter paz em seu coração, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Assim como Ruth teve paz no coração dela, porque ela sabia que o Deus de Noemi estava cuidando de tudo. Noemi também teve essa paz no coração dela, sabendo que Deus iria prover. E Deus proveu mantimento, proveu um marido para sua nora e proveu também descendência para o nome. Então, meu irmão, Deus quer prover para você mantimento. Deus quer prover para você a necessidade que você precisa. Que Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Mas se mantenha firme. Se mantenha em pé. Não desista, persista. Porque o Espírito Santo de Deus é contigo nesse momento. O Espírito Santo de Deus está agindo, Ele está tocando os corações. E de onde você menos espera, irá vir a solução. E isso é o que nós temos que manter para a nossa vida. Não só no momento de desespero, não só no momento de pandemia, não só no momento de sofrimento, mas também em momentos de alegria. Quando está tudo dando certo, eu tenho que me manter firme na presença do Senhor. Eu tenho que me manter firme no propósito dEle. Em todo momento, nós temos que buscar ao Senhor. Temos sim que entregar a nossa vida nas mãos dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Que Deus te abençoe, que você se sinta em paz nesse momento. Que seu coração se encha de alegria para poder se manter firme, para se manter no propósito, amém? Deus abençoe a todos.